Aqui na questão 7, está falando aqui de num triângulo ABC, o ângulo interno B mede a terça parte da medida do ângulo externo no mesmo vértice. Sabendo que a medida do ângulo interno A é o dobro da medida do ângulo interno C, determine que tipo de triângulo é esse. Bom, vamos lá, vamos desenhar um triângulo qualquer. Desenho um triângulo aqui, tá bom? Vou chamar aqui de A, B e C. E ele fala que o ângulo interno B, esse ângulo interno aqui, B, mede a terça parte da medida do ângulo externo no mesmo vértice. Então, gente, só para vocês lembrarem aí, ângulo externo é quando a gente faz o prolongamento de um dos lados, tá bom? Então, aparece, quando a gente prolonga um dos lados do triângulo, aparece o ângulo externo. O que é o externo? Obviamente é do lado de fora, tá bom? Esse seria o ângulo externo do B. Qual que é a medida do ângulo B, do ângulo interno? Eu não faço ideia. Então eu posso chamar de x. Como o ângulo interno B mede a terça parte, ou seja, 1/3 do ângulo externo do mesmo vértice, é porque a parte de fora mede 3x. Então aqui eu já posso fazer o seguinte raciocínio. O ângulo interno mais o ângulo externo juntos medem 180. Então x mais 3x mede 180 graus. Então se 4x é 180 graus, eu já consigo descobrir que o x vale 45. Então o ângulo interno mede 45 e o externo 135, que são 3 vezes o valor do x. Vamos continuar agora com as outras informações. Sabendo que a medida do ângulo interno A é o dobro da medida do ângulo interno C, determine que tipo de triângulo é esse. Então vamos lá. Sabendo que a medida do ângulo interno A é o dobro do C. Quem que é o C? Eu não faço ideia. Vou chamar de Y. E o A não é o dobro do C? Então o A eu vou chamar de 2Y. Vocês já sabem que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então aqui, se eu somar esse ângulo interno x mais esses dois triângulos y mais 2y, que dá 3y, a gente sabe que tem que dar 180. Mas eu já sei quem é o x. Então, como o x é 45, eu vou substituir e agora eu resolvo o y. Passo 45 para o outro lado, 3y é 180 menos 45, que dá 135. E 135, ao dividir por 3, eu descubro que o y vale 45 graus. Então, eu vou repetir aqui o desenho. Ao repetir, mais ou menos o desenho, aqui é o A, aqui é o C, aqui é o B. A gente já descobriu que esse x vale 45 graus. Esse y vale 45 graus. E esse 2y aqui, na verdade, vale 90. Gente, é claro que o meu desenho não tá representando exatamente a forma que deveria, porque eu não tinha como saber antes quais eram os ângulos. Por isso eu desenhei qualquer um. Só que um triângulo que tem um ângulo de 90 graus e dois ângulos iguais, isso aqui na verdade é só de ter um ângulo de 90, eu já sei que esse triângulo, ele é de qual tipo? É um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90. Se os dois outros ângulos são iguais, é porque os lados aqui também são iguais. Lembra de triângulo isósceles? Todo triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, então os lados, esses dois lados respectivos aqui também são iguais. Então este triângulo do exercício é um triângulo retângulo e isósceles. O retângulo, como o próprio retângulo aqui, é porque eu estou falando sobre os ângulos do triângulo.
E o isósceles é o que me fala sobre os lados. Então todo triângulo tem duas características. Eu posso classificar ele quanto aos ângulos e quanto aos lados. Foi o que eu fiz. Eu caracterizei ele quanto ao ângulo, que é retângulo, ângulo de 90, e isósceles porque tem dois lados iguais.